Olá, galera. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor André, novamente, para a gente finalizar, né, os conceitos sobre a reta. No vídeo de hoje eu quero fazer um resumão sobre todos os conceitos que a gente estudou sobre a equação da reta. E ao término desse resumão, eu quero fazer um exercício muito legal com vocês, né? Utilizando os conceitos que a gente estudou. Beleza, galera? Vamos lá, então? Olha só. Uma coisa que eu falei para vocês foi sobre a equação geral da reta. A equação geral da reta é uma equação de primeiro grau da seguinte forma: ax mais by mais c igual a zero, tá? Assim, a melhor forma não, mas uma forma de encontrar essa equação geral, quando a gente tem dois pontos por onde a reta passa, é usar essa formulazinha aqui, ó. A gente pega um ponto genérico, coloca coordenadas x e y e coloca ele aqui, ó. As coordenadas dele aqui, ó, x e y, tá? A gente pega um ponto A, coloca as coordenadas dele aqui, ó, x de A, y de A. Pega um ponto B, coloca as coordenadas dele aqui, ó, x de B, y de B. Completa com 1 e 1 e a gente acaba tendo uma matriz 3 por 3. A gente calcula esse determinante usando a regra de Sarros e iguala a zero, né? A aula onde que eu explico detalhadamente como é feito isso é na aula 05, né, GA 05, que é o alinhamento entre três pontos, né? E também na aula da equação da reta, aula 1. Né? A primeira aula nossa, eu mostro como é que a gente encontra a equação da reta usando essa fórmula. Tá bom, gente? Além desse formato geral da equação da reta, a gente também tem a equação reduzida da reta. A gente pode escrever qualquer equação que está na forma geral, na forma reduzida, ou, se tiver na forma reduzida, a gente escreve na forma geral. Como que seria a equação reduzida da reta? A gente isola o y, deixa ele sozinho e passa os outros termos todo para o lado direito da igualdade. Tá? Eu tenho um exemplo aqui, ó, y igual a mx mais q. Por que é interessante colocar a reta na forma reduzida? Porque quando ela está na forma reduzida, automaticamente aparece aqui o coeficiente angular, né? Eu escrevi aqui o coeficiente angular e o coeficiente linear. O que é o coeficiente angular? Deixa eu arrumar a folhinha aqui que ela saiu da posição. O que é o coeficiente angular? É a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x, no sentido anti-horário, tá, gente? Depois eu posso até mostrar isso melhor no GeoGebra. Na aula de alinhamento entre três pontos, eu uso a ideia do coeficiente angular e mostro o porquê que a fórmula dele é da seguinte forma. Olha, se eu tenho dois pontos A e B, como que eu faço para calcular o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos? Basta eu fazer a ordenada do B menos a ordenada do A, dividido pela ordenada do B, não, pela abscissa do B, subtraído da abscissa do A. Está escrito aqui, ó, y de B menos y de A, dividido por x de B menos x de A. Tá bom, gente? Essa é a fórmula que também foi mostrado na aula 05 lá de alinhamento em três pontos, para a gente encontrar o coeficiente angular da reta que passa por dois pontos. Além do coeficiente angular, a equação reduzida mostra o coeficiente linear, que é aquele local onde a reta intercepta o eixo y. Vamos supor que a reta está assim e aqui está o eixo y, ó, onde que ela intercepta exatamente o local, o número onde ela intercepta no eixo y, ele aparece aqui no coeficiente linear. Tá bom, gente? Olha só, para eu encontrar a equação de uma reta usando essa ideia de coeficiente angular, eu, além de ter que calcular o coeficiente angular do A com B, né, do ponto, imagina que eu tenho os pontos A e B, quero encontrar a equação da reta que passa por eles.
tá? Eu encontro eu descrevo um terceiro ponto genérico, eu chamo ele de P igual a x, y, abscissa x e y, e uso esses três pontos para encontrar a equação da reta. Como é que eu faço isso? Eu faço o coeficiente angular do P com A, lembrando, gente, aqui é genérico, ó, x e y, mas aqui onde está x de A, y de A, x de B e y de B vão ser números, tá? Vão ser números. Então eu faço o y menos o y de A, tá anotado aqui, dividido pelo x menos o x de A, isso vai dar o coeficiente angular da reta que passa por AP, e eu vou igualar ao coeficiente angular da reta que passa por AB, tá? Feito isso, eu faço aquelas continhas de multiplicação cruzado, jogo o y para um lado, x para o outro e deixo na forma reduzida. Beleza, gente? Olha só, a equação da reta, ela também pode ser paralela ao eixo x. Imagina que eu tenho o eixo x e tem a reta aqui, ó. Ela pode ser paralela ao eixo x ou ela pode ser paralela ao eixo y. Imagina que aqui está o eixo y e aqui está a reta, ó. Ela pode ser paralela. Quando a reta tem esses dois formatos que eu falei com vocês, quando ela é paralela ao eixo x, a equação dela é y igual a A. O que seria esse y igual a A? Esse A seria o local onde ela intercepta o eixo y aqui, ó. Então a gente faz, vamos supor que ela intercepta aqui no 5. Então a equação vai ser y igual a 5. Quer ver? Eu vou digitar no GeoGebra para vocês verem. Olha só. Y igual a 3. Ela vai aparecer ali, ó. Aqui, ó. Passando pelo 3. Se eu fizer outra, ó. Y igual a menos 1. Ah, deu outra reta paralela ao eixo X. Tá bom, gente? E paralela ao eixo Y. Tá vendo essa vermelhinha aqui, ó? Ela é paralela ao eixo Y, que tá aqui, ó. A equação dela é sempre X igual a B. Mas quem é esse B? Quem é esse B que eu tô falando? Deixa eu marcar aqui. Esse B é o local onde ela intercepta aqui no eixo X. É a raiz. Olha só, vamos fazer um caso aqui no GeoGebra. Deixa eu ocultar essas duas que já estavam aqui. Vou colocar aqui, ó, x igual a 2. Olha lá. É uma reta paralela ao eixo y passando pelo 2. X igual a 2. Vamos botar aqui, ó, x igual a menos 6. Olha lá, outra reta paralela ao eixo y. Beleza, gente? Tá? Olha aqui, vou aproveitar a deixa, mostrar para vocês aqui, ó, a equação reduzida, né, que eu tinha falado para vocês. Y igual a mx mais q. Olha só, equação reduzida da reta, tá? Ela tá aí. Observe que aqui eu tenho coeficiente linear. Quando eu altero ele, ó, a reta translada para cima e para baixo. Olha, q igual a 2, tá aqui, ó. Q igual a 2. Aí ela tá interceptando pelo 2 aqui, ó. Tá vendo, gente? Vou mandar o M para 3. 3x. Lá, y igual a 3x mais 2. Eu posso mudá-la aqui no GeoGebra para a forma geral, ó. Forma reduzida. Tem forma paramétrica também que eu não ensinei para vocês. Tem a forma reduzida, tá? Aí aqui, ó, ela tá transladando para baixo para cima. E o coeficiente angular é o ângulo que ela faz com o eixo X. É esse ângulo aqui, gente, ó. Esse ângulo aqui que ela faz com o eixo X, ó. Vou marcar aqui para vocês. Vou marcar 3 pontos e vou mostrar o ângulo, ó. O ângulo está dando 52 graus, tá vendo? Se eu colocar o coeficiente angular igual a 1, o ângulo vai dar 45 graus. Por que vai dar 45 graus? Porque a tangente de 45 graus é 1. E o coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo X. Vamos dar aqui para... Deixa eu pensar aqui. 60 graus é raiz de 3, 1,7. Vamos digitar aqui, ó. No M, vamos digitar raiz de 3, para vocês verem, ó. 3 elevado a 0,5. Ó, vocês vão ver que deu 60 graus lá, ó.
Olha lá, 60 graus certinho. O m ficou igual a 1,73. Olha a equação aqui, ó. Y igual a 1,73 menos 2,6. 2,6 aqui, vou botar menos 1. 30 graus. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Se eu colocar aqui, ó. Opa, raiz de 3 sobre 3. Onde que é aqui? 3 elevado a 0,5, que é a raiz de 3, dividido por 3. Vocês vão ver que vai dar 30 graus lá. Olha só, a reta está fazendo 30 graus com o eixo X, tá vendo? Se ela é positiva, se o coeficiente angular é positivo, a reta é crescente. Se o coeficiente angular é negativo, a reta é decrescente. Bem legal isso, né, gente? Tá, eu também expliquei a condição para que duas retas sejam paralelas. Vamos aproveitar o GeoGebra aqui para mostrar também. Ó. Duas retas vão ser paralelas se elas tiverem o mesmo coeficiente angular. Vou digitar como exemplo aqui, ó, essa reta aqui, ó, 2x menos 3. Tá vendo? Se eu colocar agora, ó, y igual a 2x mais 1. Ah, retas paralelas. Y igual a 2x mais 3. Olha só, três retas paralelas. Por que que elas são paralelas? Porque eu repeti o coeficiente angular nas três. Ó. Eu só mudei o coeficiente linear. Tá? Se o coeficiente angular e o linear forem iguais, elas vão ser retas coincidentes. Então eu anotei aqui, ó, paralelismo vai ser se o coeficiente angular da reta R for igual ao coeficiente angular da reta S. Tá vendo, gente? E para elas serem perpendiculares, duas retas formarem 90 graus entre si. Vamos botar aqui no GeoGebra também para a gente entender. Olha só, para elas serem perpendiculares, igual, vou digitar aqui como exemplo essa reta aqui, ó, 3x menos 1. Tá bom? Eu quero fazer uma reta perpendicular a ela. Para serem perpendiculares, o coeficiente angular de uma, da R, tem que ser o inverso oposto do coeficiente angular da outra, que é a S. Então, o que é o inverso oposto? Quem que é o inverso oposto de 3? Inverter o 3 é colocar 1/3. E o oposto é colocar o sinal negativo. Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer outra equação que vocês vão ver que vai ficar perpendicular. Ó. Menos 1 sobre 3x mais 1, por exemplo. Ó, vou calcular o ângulo aqui para vocês verem que está dando 90 graus certinho. Ó, vou botar 3 pontos aqui e vou medir o ângulo aqui. Ó. Olha só, vê se não vai dar 90 graus. 90 graus certinho, gente. Então, para que duas retas sejam perpendiculares, o coeficiente angular de uma tem que ser o inverso oposto do coeficiente angular da outra. Olha as equações aqui, ó. Da primeira ficou 3x menos 1, coeficiente angular 3, e da outra ficou menos 0,33x mais 1. Menos 0,33 é o inverso oposto de 3, né? Na verdade, aquele 0,33 é um arredondamento, porque aquilo ali é 0,33333 infinitamente. Beleza, gente? Para calcular a distância entre um ponto e uma reta. Então, suponha que você tem um ponto A de coordenadas x0 e y0. x0 e y0, gente, imagina que vão entrar números aí nas coordenadas. E a reta R está aqui. A equação dela é ax mais by mais c igual a 0, na forma geral. Como é que eu calculo a distância do ponto até a reta? Essa distânciazinha assim, ó, do ponto até a reta. Eu primeiro vou pegar o x0 e o y0, que são as coordenadas do ponto A, e vou substituir na equação da reta. O x0 eu vou botar aqui no lugar do x, e o y0 eu vou colocar aqui no lugar do y. Vai ficar assim, ó, ax0 mais by0 mais c. Gente, isso tudo vai ser número. Então, vai dar um valor numérico, tá? Aí eu vou pegar o módulo desse valor numérico. O que quer dizer o módulo? Se ele for positivo, vai permanecer positivo. Se ele for negativo, vai ficar positivo. Tá bom?
Vou pegar esse resultado numérico que vai dar aqui em cima e vou dividir pela raiz quadrada desse coeficiente A aqui ao quadrado, mais esse coeficiente B ao quadrado. Então, quem tiver aqui no lugar do A e do B, eu vou colocar aqui embaixo, vou elevar ao quadrado, somar e tirar a raiz quadrada. O número que der em cima, eu vou dividir pelo número que der embaixo, eu vou ter a distância entre a reta e o ponto. Show, galera? Na aula de distância entre ponto e reta, eu mostro como é que um exemplo de como isso é feito. Gente, por fim, o último vídeo que a gente fez, eu falei sobre a área de um triângulo, tá? Quando eu quero calcular a área de um triângulo, assim, ó, imagina aqui no GeoGebra, olha, eu tenho um triângulo, e quero calcular a área dele. Eu tenho que pegar as coordenadas dele. Deixa eu botar coordenadas inteiras aqui, para facilitar a nossa explicação. Aqui. Opa, aqui. Pronto. Olha só, se eu quiser calcular a área desse triângulo, aqui estão as coordenadas dele, ó. Eu tenho que botar nessa formulazinha aqui, gente, olha. Tá vendo x de A e y de A? São as coordenadas do x do A e do y A. Olha aqui no GeoGebra, menos 6 e menos 2. E acrescento 1. Coloco as coordenadas do B. No meu exemplo aqui no GeoGebra é menos 7 e 4. Eu coloco menos 7 e 4 aqui e coloco 1. Tem as coordenadas do C, eu coloco 4 e 1, 4 e 1 e coloco 1. Vai virar uma matriz 3 por 3. Vai virar uma matriz 3 por 3. Eu vou calcular esse determinante. Tá, gente? Se esse determinante der zero é porque os pontos estão alinhados. Aí não é triângulo. Né? A gente já viu isso na aula de alinhamento de 3 pontos. Mas se os 3 pontos forem triângulo, eles não estão alinhados. Então esse determinante vai dar diferente de zero. Vai dar um número positivo ou um número negativo. Aí você vai pegar esse resultado do determinante, vai colocar nessa formulazinha aqui, ó, para calcular a área, ó. Vai ser o módulo do determinante, ou seja, deu positivo, permanece positivo. Deu negativo, fica positivo. E vai multiplicar por meio. Então imagina que você calculou o determinante e deu menos 10. Você vai pegar o módulo de menos 10, que vai dar 10. Vai pegar o 10 e vai multiplicar por meio. Vai dar 5. Então a área do triângulo vai ser 5. Tá bom, gente? Esse daqui eu não calculei a área, esse que está aqui no GeoGebra. Eu só usei ele como exemplo para vocês entenderem a aplicação da fórmula. Show de bola, galera? Beleza? Então, galera, esse é o resumão que eu tinha que fazer para vocês sobre os conceitos de equação da reta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exercício, mas eu acho que eu vou deixar para fazer esse exercício num outro vídeo, para o vídeo não ficar muito extenso. O que vocês acham disso? Melhor, não é? Então, eu vou fazer um outro vídeo de resumão com um exercício usando esses conceitos aí. Beleza, galera? Então tá, hein? Um abraço para vocês.